Ana Carla. Bom dia a todos. Vamos para o segundo dia de atividade. Os avisos, né? Primeiro aviso, alguns já responderam, certo? O questionário. Os que ainda não responderam, com avaliação de reação referente à atividade de ontem, segunda-feira, 16 de setembro. Por favor, fazer, porque é muito importante isso para nós, para podermos planejar outras ações. Amanhã, quarta-feira, vou fazer aí a apresentação de uma grade de cursos, né, elaborados especificamente para os senhores, né, que são os profissionais do direito. Então, o Cisco São Paulo, esse ano 2020, ele tem a grade, né, de cursos que é divulgada mensalmente, mas nós já estamos trabalhando algumas categorias profissionais, especificamente aqueles cursos, né, mais assertivos e específicos para esses profissionais. Um deles são os comunicadores, que já temos até um programa, né, de comunicadores visando a melhor divulgação, propagação das cooperativas. Outra classe profissional que a gente tem já também uma programação fixa é de contadores, certo? Mesmo porque essa classe profissional precisa se atualizar segundo o seu conselho de classe, no mínimo 40 horas ano. Então nós já desenvolvemos uma programação em conjunto com o CRC São Paulo. E nesse ano de 2020 já fizemos um lançamento para os profissionais de recursos humanos e também para os profissionais de TI. E aqui em Caminino, amanhã a gente vai fazer aí o lançamento da grade específica para os profissionais da área jurídica, ok? Então, por gentileza, né, é muito necessário saber, né, esse retorno de vocês nesse evento para melhor trabalhar aí os cursos. Hoje pela manhã estava previsto, né, um painel sobre tributação. Todavia, o palestrante Roberto Esposito, que aqui da própria Universidade de Caminino, teve um problema de saúde com a mãe, certo? Teve que ir até Roma. De modo que, se dependendo da gravidade de saúde, né, do familiar, ele fará essa apresentação às 16 horas, ok? Segundo aqui, vocês podem acompanhar na programação, às 16 horas estava prevista a nossa oficina de trabalho sobre sobre tributação, ok? Então, a propósito, vamos antecipar essa oficina de trabalho agora, ok? E à tarde faremos a sessão. Já estamos disponibilizando, não sei se ele vem até aqui, presencial, ou faremos por meio de Skype, a distância mesmo. Okay? Estamos aí arrumando essa programação. Então, para começar, assim, a propositura, né, eu passaria a palavra aos senhores e cada empreendimento cooperativo iria descrever, né, a situação, as dificuldades, né, que vocês possuem lá na cooperativa. A OCB colocará a posição na reforma e aqui os doutores irão falar, né, no seu ponto de vista, como que eles enxergam isso. Essa é a minha proposta. Aceita para os senhores? Sim? Então, a gente poderia começar com uma pequena explanação sobre a problemática que vocês vivenciam na que tange a tributação. Poderia ser o senhor, doutor? A gente vai ser por ordem, né? Bem espontâneo, né? Cadê o microfone para ele? Temos o equipamento? Alguém pode? Deixa eu ver.
Pinheiro, você pode passar ali o microfone para o doutor? Ou o senhor? Ok, pronto. Então vamos lá. Eu peço desculpa por sofrer essa alteração, mas é uma coisa de força maior, não há como, né? Prefiro. Bom dia, eu acredito que não precisa mais falar, nós todos temos que achar agora, né? Bom, eu advogo para diversas cooperativas, eu represento a UNEP, todas do campo do trabalho. E vejo assim que estamos pouco representados aqui, né? No tamanho, né? Mas neste evento as cooperativas de trabalho não estão em peso, né? Como costumam estar em outras oportunidades. E seguramente é um dos campos, ou talvez o campo mais fustigado pela carga tributária brasileira. Nós sentimos uma dificuldade muito grande, principalmente porque o modelo brasileiro de tributação, escolhido em geral a partir de 96, né, a lógica adotada a partir de 1996, com a adoção do sistema de tributação maior sobre atividades do setor produtivo, não quero confundir com cooperativa de produção, mas né, assim, do setor produtivo e uma menor onerosidade no setor de capital, ou seja, lucros e dividendos sem tributação. Pela lógica empresarial, eu concentro na atividade de qualquer operação essa tributação na pessoa jurídica. Isso, se eu olhar só por esse ponto de vista, a cooperativa de trabalho, em qualquer ramo de atividade, ela é menos tributada do que os outros, comparativamente. É uma carga tributária geral. Mas se olhamos a entrega do resultado ao cooperado, lembrando que ele é um sócio, nós temos uma carga tributária também de setor produtivo, porque é considerado renda, aí a tabela progressiva do imposto de renda percute de modo torturador sobre os nossos cooperados. Então, nós temos setor produtivo como sócio de setor produtivo. E no modelo brasileiro isso ficou esquecido. Isso ficou, pela lógica de tributar setor produtivo e não tributar o lucro, né? Isso ficou. Então, hoje, existem algumas ideias que vêm surgindo a partir da jurisprudência dos tribunais superiores, e eu queria colocar aqui para apreciação dos senhores aí, para enriquecer o debate, o fato de que o STF entendeu que as cooperativas de trabalho contratam com terceiros em nome próprio. Então, aí ele resolve a questão de PIS e COFINS. Ela tem incidência, ela tem faturamento, então, mas levando isso em consideração, significa que quando ela contrata, quando ela usa os serviços dos seus cooperados, ela não está mais fazendo um ato cooperativo complexo. Um ato cooperativo que é aquele que classicamente foi defendido desde os anos 70, em que eu alcançava como mero intermediário, a cooperativa como mero intermediária do cooperado, o tomador de serviço, né? Ela fazia essa ponte apenas. Hoje isso ficou, isso cai, segundo o entendimento do ministro Dias Toffoli, do ministro Fux. Eu não quero falar do Barroso, que eu estou um pouco magoado por conta das últimas manifestações, mas assim, nesses momentos, a forma como isso acontece traz duas relações jurídicas numa operação cooperativa de trabalho. A primeira relação jurídica da cooperativa com o tomador, a segunda do tomador com o seu cooperado. Se levássemos em consideração o entendimento do STJ a respeito de uma outra cooperativa de trabalho, seria de produção, mas não de serviço, né? Quando eu vou ao meu cooperado para buscar os elementos para fazer o fornecimento que eu assumi em nome próprio, eu não teria tributação. O dados mutantes, se aplicar isso ao ramo serviço, eu teria um ato cooperativo e tributado da mesma forma. Não faria sentido, né? Agora, acena aí o Supremo com a ideia de que
basta que eu tenha contato, eu tenho que esconder o meu cooperado no mercado, porque se eu tiver contato com o mercado, se o mercado souber que eu tenho cooperado, eu tenho que manter como escravo no porão, né, costurando os tênis da Nike, porque senão, se eu não tiver contato com o meu cooperado, no médico, no caso, por exemplo, né, é só um exemplo mesmo, né, mas ele vai, como paciente, que é o tomador de serviço, o paciente nem é o tomador de serviço muitas vezes, às vezes o tomador de serviço é uma empresa que presta serviço de saúde, é um município que contrata, né, então às vezes eu não tenho nem contato com o mercado, né. Então essa relação e o peso tributário hoje, que é o que eu acho que precisa chamar mais, que é o que chama mais atenção, é escandaloso sobre o cooperativo de trabalho. Ele é praticamente o dobro do que num setor, numa sociedade empresária, ele se sócio com uma sociedade empresária, tendo exatamente a mesma atividade, ele pagaria próximo da metade da carga tributária que ele paga sendo cooperado. Não tem vantagem nenhuma ser cooperado de trabalho no Brasil sob o ponto de vista tributário. Na verdade, é um desincentivo, né? É uma violência ao artigo 174 da Constituição. E isso é esquecido em todas as reformas, isso é esquecido em todas as proposições, né? Pelas autoridades, isso fica sempre, o cooperado de trabalho, ele é sempre colocado de lado, a tributação do cooperado de trabalho não é enxergada, eles olham, a cooperativa paga menos tributo. Sim, mas a carga final, né, o bem da vida, você entrega para o terceiro, né? Nós temos que ter uma percepção antropocentrista do direito tributário, né? O Berger fala isso no livro dele de Filosofia do Direito, né? E é verdade, a gente tem que colocar o homem, que é o ser humano, que é a pessoa que efetivamente recebe o destinatário do direito, como eixo. Então, assim, ainda mais um pontinho, tá? Assim, eu não tive que preparar, porque o primeiro, né, não consegui listar o que eu ia dizer. Ontem eu fiquei por último, biblicamente o Alexandre me inverteu aí, né? Então, eu queria. Existe ainda um outro tema que eu gostaria de trazer para debate, ainda a respeito disso, que é a cooperativização de pessoas jurídicas em cooperativa de trabalho. Eu gostaria de saber como os senhores veem isso, porque tem sido uma prática de algumas cooperativas, algumas singulares, justamente para se proteger, eu acho até que é quase uma desobediência civil, né, dessa carga tributária brutal. Mas como é que isso pode, qual é a excepcionalidade, se eu estou atendendo a excepcionalidade de cooperativização de pessoas jurídicas, se basta eu atender os critérios objetivos que a 5764 estabelece para cooperativar pessoas jurídicas, ou se eu preciso dessa excepcionalidade de uma circunstância subjetiva também, ou seja, eu preciso ter uma força maior, uma catástrofe, ou simplesmente algo imprevisível, uma circunstância temporária mesmo, para que essa condição seja atendida, ou se eu preciso, no ponto seguinte, né, ou se basta que eu tenha o mesmo ramo de atividade, uma sociedade afinada, né, uma pessoa jurídica afinada com aquela prestação de serviço, porque à primeira vista, me parece que quando nós olhamos a autorização da 5764, nós temos um critério subjetivo, que dadas em circunstâncias excepcionais, eu posso cooperativar a pessoa jurídica se a pessoa jurídica atender aqueles critérios objetivos. Né? Agora, há uma voz corrente aí, né, alguns que vêm defendendo, acredito também por conta da economia tributária, mas é um grande problema você fazer qualquer coisa sem um propósito negocial efetivo, só por economia tributária também, a gente cai na lei de divisão, mas dizendo que se eu atender os critérios objetivos, né, aquilo que está na lei já escrito, aquilo ali basta, já é a excepcionalidade que eu preciso. Bom, essa era uma última pimentinha que eu queria deixar aí. Perfeito, doutor. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Múcio, que vai dar a sua contribuição técnica, e na sequência a doutora Ana Paula para uma posição institucional. Por favor, doutor Múcio. Vamos lá.
são dois pontos básicos de reflexão. O primeiro ponto em relação à posição do Supremo Tribunal Federal nesse debate que envolve ato cooperativo. Eu acho que pelo grupo que nós temos aqui, pela vivência específica dos membros que estão aqui presentes, acho que é suficiente a gente fazer um esforço histórico dessa discussão de tributação de ato cooperativo, que em regra começou em 1998. O núcleo desse programa nasceu em 1998, a medida provisória 1858, depois 1991, 2113, 2158, aí 2158, 1, 2, 3, até 2158 e 35 de 2020, que pretendeu tributar o ato cooperativo pelo PIS e COFINS. Um parênteses necessário, a gente discutia até muito interessante, emblemático, a gente discutia tributação de PIS e COFINS dentro da comunidade econômica europeia, né? Se você falar que eu vou tributar faturamento como signo presuntivo de riqueza, né? Faturamento como capacidade contributiva, isso para eles é um escárnio, na verdade, né? Para nós também, para esse grupo aqui, mas não para o poder arrecadador, né? Faturamento é signo presuntivo de riqueza e o sócio oculto participa independentemente do resultado que aquele faturamento produza ou geralmente não produza, né? Mas enfim, é um vício, e aí Ana Paula certamente nós vamos conversar um pouco disso, né? Sobre o ponto de vista da reforma, com a proposta de extinção do PIS e COFINS, que dos pontos que nós estamos discutindo, talvez seja esse um ponto de grande reflexão e talvez a gente transmutar um pouco essa ideia de faturamento para tributo sobre consumo. Mas isso aí é uma outra reflexão. Bom, eu poderia gastar talvez 1 ou 2 dias contando para todos os senhores, para todas as senhoras, a história desse debate envolvendo PIS, COFINS, ato cooperativo, né? De uma forma ou de outra. Eu tive envolvido com ele desde 1998 e tive a grata honra de representar o sistema nos 2 julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos TRFs, enfim. E quando se fala de ato cooperativo, Cláudio, a gente, é impressionante a tendência que nós temos na jurisprudência, ou também na doutrina, né, de criar conceitos próprios só para fins, eu diria quase que alimentar o nosso próprio ego. Então, eu tenho ato cooperativo e ato não cooperativo. É um modal, é um binômio. E o ato cooperativo o que não se enquadra no que é um não é. Eu tenho um conceito de ato não cooperativo por exclusão do que seja ato. Está lá no artigo 79 que é ato, aspecto objetivo, aspecto subjetivo, tudo que não se enquadra ali é um não ato, né? Mas aí nasceram o ato típico e o ato atípico, o ato próprio e o ato impróprio, o ato interno e o ato externo, e como corolário disso tudo, como gran finale, que ainda não é um finale, quase gran finale, a saideira, eu tenho o ato cooperativo próprio. Como se existisse um ato cooperativo impróprio. Daqui a pouco eu vou ter o ato cooperativo próprio típico. Como se existisse um ato cooperativo impróprio atípico. Agora o pior vai ser o ato cooperativo próprio atípico. Não está longe disso. E aí a gente entra na nossa posição enquanto interlocutores com o poder. Eu tenho para mim como premissa que a verdadeira sabedoria está na simplicidade. A verdadeira sabedoria está em conseguir explicar o que é mais difícil de explicar, é o óbvio. Nós não precisamos adjetivar demais, nós não precisamos de linguagens barrocas para tentar posicionar perante as instituições, que quanto mais barroco for, quanto mais modais deônticos levarmos por um debate hermenêutico, menos compreendidos seremos. Um caso clássico foi esse julgamento do 598/85 do Supremo Tribunal Federal. Clássico, emblemático. Primeiro que foi um julgamento que durou 2 dias. Um pedido de vista para a manhã seguinte. Então nós estávamos lá sofrendo, né? E 2014. E ali ficou claro porque entraram 2 processos. Nós tínhamos, na verdade, 2 debates diferentes. Um debate capitaneado pelo ministro Fux, que tinha exclusivamente um foco dentro da pseudo-hierarquia legal.
se aquela revogação da lei complementar 70, da COFINS pela lei complementar 70 a 91 poderia ser feita por uma lei ordinária. Se a 9718 poderia revogar uma lei complementar, e essa lei complementar, no caso do cooperativismo, era a lei complementar 70, se aquela seria a lei complementar do artigo 146, e se não fosse, se uma lei ordinária poderia derrogar uma lei, derrogar uma lei complementar. Era basicamente um debate próximo das prestadoras de serviço, quando tiveram a discussão da COFINS, mas para nós, diferentemente das prestadoras de serviço, nós tínhamos um preceito constitucional que exigia a lei complementar. Mas a lei complementar, sabemos nós, como uma lei sistematizadora do ordenamento do federalismo fiscal brasileiro. A nossa lei complementar ela não seria só formalmente complementar, ela teria que ser materialmente complementar para objurgar os 3 entes federados. Tem que ter adequado tratamento tributário pela União, pelos estados e pelos municípios. Por isso a lei complementar, que é o único tipo normativo que objurga os 3 entes na mesma tacada. A lei complementar não é lei de ente, lei complementar é lei nacional. Então, o nosso papel seria esse. O segundo processo era o processo que estava relatado pelo ministro Toffoli, que entrava aí especificamente no que seria ato cooperativo, o que seria o adequado, enfim, como é que contextualizaria isso. E aí eu vou tentar traçar para nós um panorama dos bastidores assim, do que se sentiu, do sentimento que foi aquele julgamento de 2014. Na verdade, eu tenho a impressão de que o Supremo Tribunal Federal não tinha noção da amplitude desse debate. E ele foi surpreendido com relação à extensão e à complexidade desse debate durante o julgamento. Não só através dos memoriais, mas basicamente através das próprias sustentações orais. Ele se impressionou com a amplitude desse julgamento. E a amplitude desse julgamento em face do poder destrutivo que esse julgamento poderia representar para o cooperativismo brasileiro. Já diria o Chief Justice Marshall, né, que para o cooperativismo a vinculação ainda é muito mais efetiva. The power to tax involves the power to destroy. E no cooperativismo brasileiro a ideia era muito mais redundante ainda. Então, nesse particular, quando o Supremo se deparou com um debate extremamente complexo que envolvia basicamente 2 análises quase que autônomas. A primeira análise, o que é esse tal adequado tratamento tributário ao ato cooperativo? Por que esse ato cooperativo precisa ser compreendido antes de ser tributado? Se eu tenho que falar de um adequado tratamento tributário, eu estou dizendo que eu tenho que entender aquela entidade, aquele ente, aquele instituto, antes de pretender tributar. Eu não estou falando que eu não preciso, que eu não posso tributar. Eu estou falando, entenda ele. Entenda o modus operandi, porque o modus operandi dele é diferente. Eu adequo algo que é igual? Não. Eu só adequo algo que é diferente. Então, o adequado seria entender essa diferença para, a partir da diferença, conseguir tributar de forma justa. O segundo ponto, e não menos importante, que eu acho que aí é o ponto nodal, aí é o nosso gargalo, é o que é ato cooperativo em cada um dos ramos. Nós temos atos cooperativos diversos, diferentes e que, em tese, até se contradizem sobre o modelo operacional. Não sob o ponto de vista da espinha dorsal, que é a atitude cooperativa de inclusão econômica. Essa ideia de atitude cooperativa de inclusão econômica do cooperado é presente em todos os tipos de atos. Mas eu tenho atos que, se eu pegar a mecânica de funcionamento dele, eles se contradizem completamente. É água e vinho, é A ou Z. E o sistema precisa entender todos para conseguir explicar onde é A e onde é Z. Então, nesse julgamento, ele foi precedido de um julgamento muito importante para o sistema cooperativista brasileiro, especialmente para os cooperativos de trabalho, que foi o julgamento da contribuição previdenciária de 15%. Na contratação de cooperativas de trabalho. Qual era o núcleo daquele julgamento dos 15%? Que foi inclusive capitaneado, como para se parecer, do professor Heleno, né, Ana? Não foi? E aí a questão era, você não pode tributar quem capta de cooperativa de trabalho, quem contrata cooperativa de trabalho, porque quem está oferecendo o serviço é a PJ, não são as pessoas físicas. Ela tem uma personalidade jurídica que habilita a fornecer em nome próprio o serviço do cooperado. Então ela não é aquela intermediadora clássica, ela não está vendendo serviço de terceiro. Mas pera lá, isso está fritando o nosso argumento básico.
de que eu, enquanto cooperativa, seria uma mandatária imprópria. Mandatária própria nunca, porque eu não estou vendendo em nome dele, eu estou vendendo em meu nome. Mandatária imprópria talvez, porque eu vendo em meu nome para ele. Volto a dizer, decifra-te ou devora-te. Ninguém entendia, e eu passou a entender a vida inteira. Você falou que você é mandatário, então quem que tem que comprar? Quem está vendo? O sujeito está comprando o serviço da pessoa física. Se ele está comprando o serviço da pessoa física, ele paga tributo na contratação, igual ele paga tributo na contratação de autônomo. Você vai para lá, mas eu estou organizando isso via PJ, então a minha situação é diferente. Então você está organizando via PJ, você está vendendo direto. Então você tem faturamento e receita. Mas eu não tenho faturamento e receita porque toda a minha atividade eu transfiro a riqueza para ele. Então essa é uma outra reflexão. Mas enfim, a grande constatação desse julgamento foi que ao longo do julgamento, e eu sempre disse isso para o sistema para ter uma cautela absurdamente excessiva em relação a esse debate, que era basicamente um debate dentro da lógica aristotélica. Premissa maior: cooperativa não tem que pagar tributo sobre o ato, porque a riqueza do ato não pertence à cooperativa, pertence ao cooperado. Por isso, quando eu pratico o ato vai ser tributado sim. Só que não vai ser tributado na cooperativa, porque ele é tributado no cooperado. Ponto. Ato cooperativo é tributado? É. A questão não é se ele é ou não é, a questão é onde. Onde eu tributo o ato? Eu tributo o ato onde ele fixa a riqueza. E ato cooperativo clássico fixa a riqueza onde? No cooperado, quando possível. Estou vendo o pessoal da COP ali, mas pera lá, como é que eu vou ter ato cooperativo tributado na cooperativa de consumo? Não tem, porque eu não tenho riqueza nova, porque quem manda o dinheiro para vocês é quem? É o cooperado. Quando você tem ato cooperativo e devolve sobra, você está devolvendo dinheiro novo para ele? Não, você está devolvendo parte do dinheiro que ele já te mandou. Isso é renda? Não. Então tem tributação de imposto de renda na devolução de sobra de cooperativa de consumo? Não. Mas na de trabalho tem? Quando eu tenho sobra na cooperativa de trabalho, o que eu estou dizendo para o meu cooperado? Eu tive uma produção, eu segurei um pouco a sua produção ao longo do exercício, agora no final do ano, eu estou te complementando algo que eu já podia ter te dado ao longo do ano. Isso é riqueza nova? É. Isso é tributado? É. Agora, crédito. O que é sobra decorrente de captação? O que é sobra decorrente de empréstimo? É outra novela. Mas enfim, nesse julgamento então, voltando à vaca fria, nesse julgamento então, o Supremo entendeu, inicialmente pelo ministro Fux, que não havia hierarquia de leis entre a lei complementar 7091 e a 9708. Da 9708 poderia revogar. E no processo dele especificamente ficou nessa. Aí entrou o processo do Toffoli que, a priori, discutiu o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Ali começou o nosso problema. Porque quando o Supremo Tribunal Federal, e aí é um ponto absolutamente importante, o Supremo Tribunal Federal não analisou o ato cooperativo das cooperativas de trabalho. Ele analisou a parte externa de algum ato. Porque quando uma cooperativa de trabalho oferece o seu produto no mercado, e aí eu volto um pouco antes. Quais são os tipos clássicos de ato cooperativo que eu tenho? Quantos ramos cooperativistas eu tenho? Uma coisa a gente entender é que nós temos ramos cooperativistas sob o ponto de vista de representação política. Então eu posso ter 13, posso ter 14, posso ter 7, eu posso ter quantos eu queira. Quantos eu queira. Por quê? Porque a 5764 no artigo 5º me fala, esse modelo de negócio pode atuar em qualquer ambiente econômico. Então quantos ambientes econômicos existem no país que ainda não existem hoje, vão poder lá na frente ter uma cooperativa atuando dentro desse ambiente? Isso é o artigo 5º. A única vedação que tem o artigo 5º, você pode ser até uma cooperativa de crédito, você só não pode colocar o nome de banco. É a única vedação, nunca usa o nome de banco. O resto, tudo você pode. Então, eu não classificaria cooperativa enxergando o ato pelo ambiente econômico que ela atua. Porque enxergando o ato, eu tenho que classificar ela com base no artigo 79. E o artigo 79 me diz, o ato cooperativo é aquele praticado por cooperado, cooperativa, cooperativa, cooperado ou cooperativas entre si. Gaúcho. Cooperado, cooperativa, cooperativa, cooperado. Por que ele inverte a equação? Não bastava ele falar uma relação entre cooperado e cooperativa?
Não é isso que a gente aprende na escola de direito, talvez no primeiro período, que é geralmente o período que a gente não lembra nada. É aquele período do truco, da sinuca e da cerveja. Geralmente junta, né, o ciclo básico da faculdade de direito é realmente muito caliente. Na verdade, só se estuda direito depois que termina a faculdade. Ou nos estágios, vamos dizer assim. Mas esse nosso ambiente acadêmico, não vamos dizer isso aqui. De qualquer forma, eu preciso harmonizar, porque a premissa que nos dão para hermenêutica é falar, não existe palavra desnecessária na lei, né? Então vocês, juristas, e é isso que justifica a nossa existência, é aquele ditado relativamente novo, deve ter algo em torno de 4.000 anos, que em clares cessat interpretatio, é uma cretinice absurda, né? Mas enfim, que nunca é em clares, porque você carrega as suas idiosincrasias no processo hermenêutico. E nunca cessa, né? Então, nesse modelo, eu teria que entender que não existe palavra desnecessária na lei. Não existindo palavra desnecessária na lei, eu teria que interpretar o porquê do artigo 79 falar o ato cooperativo é praticado entre cooperado, cooperativo e cooperativa cooperado. Por que isso? Será que o próprio caput do artigo 79, quando ele está nos definindo um vetor de ato cooperativo e está tratando do aspecto subjetivo da prática do ato, ele não está falando que existem atos cooperativos diferentes, dependendo do modelo cooperativo que eu estou trabalhando? E aí eu estou falando, e aí dentro do próprio 79 eu poderia classificar quantos tipos cooperativos? E aí, tecnicamente, existe aí até uma nova discussão, que até fui convidado pela Comissão de Direito Cooperativo do AB de São Paulo, que é um evento muito interessante, mas ali era bastante filosófico. Acho que o direito brasileiro, do ponto de vista da atividade em tribunal, só vai poder escutar isso daqui a uns 20 anos. Porque o ato cooperativo único, a ideia da representação, é aquilo que você falou ontem, né? Mas do ponto de vista, assim, vamos dizer, dogmático, legal, eu teria o primeiro modelo, as cooperativas de compra em comum. Segundo modelo, as cooperativas de venda em comum. Terceiro modelo, cooperativismo de crédito, que é em tese cooperativa de compra e venda em comum. Numa mesma operação eu tenho a compra em comum e a venda em comum. Numa mesma operação eu estou tomando dinheiro da cooperativa e estou aplicando num certificado de depósito cooperativo. Tá? Cooperativa de compra em comum, união de pessoas para, através da força do grupo, adquirirem produtos e serviços em melhores condições de preço, prazo e forma de pagamento. Exemplo clássico das cooperativas de compra em comum. Cooperativa de venda em comum, união de pessoas para, através da força do grupo, oferecerem ao produtos e serviços em melhores condições de preço, prazo e forma de pagamento. Existe cooperativa sem mercado? Eu como cooperativa de consumo lá, faço fogão, a Copa faz fogão, a Copa planta feijão, faz fogão, constrói geladeira, amassa óleo. O que ela faz? Onde é que ela vai buscar isso? Fantástico mundo de Bob. Nós vivemos no fantástico mundo de Bob? Não. Uma cooperativa de venda em comum, então, por exemplo, uma cooperativa, é um exemplo quem foi exemplo? Foi não, né? Uma cooperativa de taxista só existe para o taxista cooperado tomar o táxi do taxista cooperado, de produtor de leite cooperado, vender leite para o produtor de leite cooperado, coisa. Um médico cooperado atender o outro médico cooperado como paciente, vamos lá, né? Isso é um negócio. Então, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal escutou do sistema cooperativista o seguinte: o caput 79, quando ele fala relação entre cooperado cooperativo e cooperativa cooperado, ele está dando um vetor do ato cooperativo em cada um desses modelos. Na cooperativa de compra em comum, o vetor do ato cooperativo, eu enxergo o ato no dinheiro saindo, no recurso saindo do cooperado e indo para a cooperativa. Na cooperativa de venda em comum, eu enxergo o ato não na entrada do recurso, eu enxergo o ato na saída do recurso. Então, portanto, como uma cooperativa de trabalho recebe do terceiro a representação financeira
de um serviço executado pelo cooperado, no momento em que o dinheiro entra na cooperativa, aquilo é o quê? A priori nada. É um nada jurídico. Ele só vai se transformar no momento que eu pegar aquele recurso e der destino a ele. Eu peguei aquele recurso e repassei para o meu médico cooperado. Ali eu confirmo a prática do ato cooperativo. Eu peguei esse recurso e repassei para o meu médico não cooperado, ali eu confirmo a prática do ato não cooperativo. E aí é claro, na hora que chegamos no Supremo Tribunal Federal e falamos isso, houve um furdunço. Furdunço é uma expressão nacional, não é nacional mineira, né? Em presidente, dá para entender que é um furdunço, né? Houve um furdunço no Supremo Tribunal Federal, porque eu cheguei e eles falaram o seguinte: nós estamos julgando então quando uma cooperativa de trabalho médico vende plano. A venda de plano é o ato externo, é o ato atípico, é o ato impróprio. Em suma, seria o ato não cooperativo. Vai só pelo lado, não pelo lado, senhor presidente. É uma questão de fato. Queria esclarecimento. Então, o CD está aqui, eu preciso de um esclarecimento. Eu estou entendendo, aí eu já estou te contando o que eu disse. Ipsis literis et verbis. Senhor presidente, eu queria um esclarecimento, porque eu estou entendendo que Vossas Excelências estão decidindo que quando uma cooperativa de venda em comum vai ao mercado e vende, aquilo que ela recebe do mercado, vocês estão falando que é ato não cooperativo. Mas eu estou entendendo que quando ela pega aquele dinheiro e repassa para o seu cooperado, aí sim confirma a existência do ato. Vem o ministro Fux e fala o seguinte, entre aspas: é isso, é isso, é isso, fecha aspas. Está nas notas estatísticas. Aí eu continuo. Então eu posso dizer que numa cooperativa de trabalho médico, a representação do ato cooperativo é a proporção do repasse no ingresso? Porque sabe onde é que está escrito isso? Esse aqui é o sofrimento nosso. Isso está escrito pelo fisco desde 1975. Parecia no artigo 73. Parecia no artigo 73, 75. Os fiscos já nos dão esse conceito de ato cooperativo. Quem está dando o conceito? O próprio fisco. Então nós estamos potencializando uma dúvida jurídica em algo que não há dúvida jurídica, são partes do ex adverso. O fisco não duvida da extensão desse ato. É ele que me disse qual é o ato através do parecer normativo. Eu fui para o judiciário discutir a premissa menor, eu estou apanhando agora na premissa. A premissa maior, eu estou apanhando agora na premissa menor. Bom, o julgamento foi se estendendo, foi se estendendo, foi se estendendo, o Supremo chegou. E a palavra final do presidente foi fantástica, na época o ministro Lewandowski. Ele disse o seguinte: eu acho que a gente está todo mundo em comum acordo aqui que nós temos que preservar o ato cooperativo. Olha lá na conclusão. Então, duas coisas que eu queria encaminhar. Isso foi o debate de todos os ministros. Foi o primeiro processo de repercussão geral, que não foi geral. Porque ele deu efeito ilimitado. Ele entendeu o tamanho do problema. Então ele falou assim: vamos ficar aqui no básico do básico, vamos reduzir o alcance desse julgamento para falar só dessa parte externa. Eu falei: tudo bem, você pode falar da parte externa, mas isso não resolveu ainda, porque a parte que internaliza, que é o repasse, você ainda não disse, né? Então vai ter que dizer. Não quero dizer que a gente não perdeu isso ainda. Mas a interna é uma parte da externa. É essa que é a grande questão. E para eu falar que simplesmente o repasse do ato cooperativo para cooperado é uma relação interna e não só tributação, eu não precisava nem ir para o judiciário, porque isso nunca sofreu, entendeu? Eu estou discutindo na entrada, não estou discutindo no repasse. Porque outra reflexão que eu teria sobre isso é o seguinte: então tudo bem, então para com essa bagunça, me equipara a sociedade de prestação de serviço, eu pago na entrada, você me dá isenção na distribuição de... Sobras, não, vou chamar de sobras. Sobras não, de produção. Não tem no lucro calculado por balanço ou balancete mensal? Então tudo bem, você quer me falar que eu sou igual sociedade comercial, eu pago tudo na entrada e você me dá a isenção na distribuição de produção ou sobra antecipada dentro do balanço ou balancete. Né? Aí, então, o Supremo Tribunal Federal conclui o julgamento dizendo o seguinte: olha, nós estamos avançando demais, eu acho que não é o propósito nosso, porque nós temos que preservar essas sociedades. São sociedades fundamentais. E se a gente tributá-las errado, o problema pode ser grande.
Então vamos limitar esse julgamento a duas questões. Vamos falar só da parte externa do ato. A parte externa, volto a dizer, a parte externa do ato não está distante da parte interna. Então o que você tem que levar para o julgamento do Barroso é, tudo bem, ele falou que a priori o dinheiro que vem do mercado pode ser um ato não cooperativo. Ele só o será quando eu repassar para o não cooperado. Porque quando eu repassar para o cooperado, ele confirma a existência do ato cooperativo. E segundo, eu estou julgando só trabalho. Eu não estou julgando outros ramos. Bom, o que está acontecendo? Na sequência disso, o Superior Tribunal de Justiça levou um processo para repetitivo. E aí vou eu lá. Um julgamento do Supremo na cabeça de todo mundo, com essa dúvida sobre o ponto de vista da extensão, da amplitude desse julgamento. Vamos ver o que vai dar esse julgamento da Uniway. Quando você chega no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Napoleão julga em tese, né? Em tese, eu até fiz uma questão de ordem preliminar de julgamento. Falei, excelência, no Supremo Tribunal Federal, ele vinculou o julgamento da repercussão geral ao processo do ministro Barroso, que era antigamente, antes relatado pelo ministro Joaquim Barbosa. O Barroso recebeu por sucessão. Vamos esperar lá para ver o que vai dar? Suspende esse julgamento. A Procuradoria da Fazenda até concordou com o pedido de suspensão, o ministro Napoleão. Eu vou julgar. Meu Deus, vai julgar? Então me dá a beca aí, né? Vamos subir na tribuna. Quando foi o julgamento se conclui com o resultado de 10-0 a favor dos cooperativistas pela imputabilidade do ato, e dando um exemplo das cooperativas também de venda em comum, do qual você representa a cooperativa de venda em comum, só que naquela venda em comum qual era? O agro. Qual que é a diferença essencial sua para o agro, sob o ponto de vista do ato? Zero. É o que eu entendo. Não, é zero. Não é que você entenda, é zero. A estrutura do seu ato é exatamente idêntica à estrutura do ato do agro. É venda em comum. Só que o agro vende bens, você vende serviço. Ponto. Ponto. O agro vende bens aonde? No mercado. Você vende serviço aonde? No mercado. A única diferença é ser bem ou serviço. A essência do seu ato é exatamente a mesma. Agora, vamos trabalhar o caput do 79, quando ele fala ato cooperativo é aquele praticado cooperado, cooperativa. Quando ele fala cooperado e cooperativo, ele está falando de qual ano? Compra comum ou venda comum? Compra. Cooperado ao dinheiro. Cooperado indo para cooperativa. Aí depois ele inverte. Cooperativa ou cooperado? Ele está falando de qual ramo? Venda em comum. Onde é que está indo o dinheiro? Da cooperativa ou cooperado? Está lá no caput do artigo 79. Esse é o primeiro ponto. Então, eu lembro perfeitamente uma vez na faculdade de Direito da UFMG, tinha prova oral lá. E eu era expert nas provas orais. Porque quem não sabia, eu sempre tive uma premissa na prova oral na prova. Quem chuta com fé cria doutor. Aí uma vez perguntaram qual é o princípio que rege a atuação do Ministério Público. O princípio que rege a atuação do Ministério Público, na época estava tendo um filme do Arnold Schwarzenegger, o princípio do render-se e nunca retroceder jamais. Então assim, a nosso papel agora é render-se e nunca retroceder jamais. Então nós estamos com um processo vinculado com o ministro Barroso e é lá que nós vamos ter que resolver isso. Então é o principal para você entender uma questão. Já tem decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, e aí vai ser uma reflexão sobre o ponto de vista da legitimidade do processo decisório, ou da competência desse processo decisório em relação à premissa maior, o que é, qual que é o tratamento que eu tenho que dar para o ato cooperativo, e a premissa menor, qual é o meu ato. Né? Porque já tem decisões, se não me engano, do próprio Barroso, né, Isabela? Do Barroso, quem mais? Marco Aurélio. Marco Aurélio tem? Não, Marco Aurélio não. Marco Mendes, acho que foi isso também. Falando em discussão sobre tamanho de ato, é debate
é leitura do artigo 79 nesse processo, mesmo depois da repercussão geral, mesmo depois de vinculado ao Barroso, depois do repetitivo. Alexandre, né? Isso. Eles estão falando. Isso é debate inútil. Então, mataram os recursos da Fazenda nesse caso. Então, é importante você ter isso como radar. O segundo ponto. Esse ponto, para mim, é um ponto nevrálgico no modelo cooperativista, e eu falo assim, a nossa lei, eu tenho uma verdadeira, não diria veneração, porque a veneração foge à análise técnica. Onde entra a paixão, sai a razão, né? Então, eu tenho um orgulho muito grande da 5764. Eu acho que o direito cooperativo brasileiro tem muito a aprender com o direito cooperativo no mundo inteiro, mas tem muito a ensinar. Muito a ensinar. Mas nós temos alguns pontos da 5764 que são pontos de extrema reflexão. Primeiro é que nós adotamos uma teoria, eu não diria nem purista, nós adotamos uma teoria puritana do cooperativismo. Isso, às vezes, para sistematizar e para manter a sua espinha dorsal, é aquilo que o Gaúcho falou ontem, para manter a sua identidade, seja uma reflexão importante. Mas, basicamente, eu tenho dois pontos que eu gostaria de uma reflexão maior, porque a nossa doutrina do direito cooperativo sofreu um apagão depois de Valdir Bugarelli e Valmont Frank. São poucos os doutrinadores que entram exatamente na ferida. Nós temos muitos escritores, mas poucos doutrinadores. Você pegar um texto de um artigo e inverter o tempo verbal e tentar explicar, é ótimo, né? Simplesmente você pode usar o fato para assistência técnica, educacional e social. Aí o cara vai lá. Toda vez que tiver assistência técnica, educacional e social, você pode usar o recurso do FAT. Bombas, cara! Me fala o que é FAT, me fala o que é assistência técnica. Ninguém, né? Eu invento o tempo verbal, virei autor consagrado. Nós estamos repletos disso no Brasil. Repleto. Em todos os ramos, né? Por isso não é específico do direito cooperativo. Mas eu tenho o artigo 28, que eu falei da assistência técnica, educacional e social, exatamente, que é uma lacuna do como usar o FATS e qual que é o efeito do uso indevido do FATS. Usei mal o FATS, o que significa? Significa que eu deixei de ser cooperativa, e se eu deixar de ser cooperativa, isso tem um impacto aonde? Do ponto de vista tributário, é claro. Eu tenho um impacto, porque eu deixei de ser cooperativa, eu vou ter um tratamento, um regramento específico de sociedade comercial. E o outro ponto é a excepcionalidade da cooperativação de perdão. O que é essa excepcionalidade? O que é, gente? Me ajuda aí. Bom, em claro, cessa de interpretar, só que excepcional não é ordinário. Pronto. Aí entra o detalhe. Nós sabemos que a nossa lei, a 5764, ela foi construída em 1971 com uma cabeça do cooperativismo agropecuário. Essencialmente agropecuário, né? E quando ela foi construída essencialmente com o cooperativismo agropecuário, a gente sabe que o modelo de negócio do cooperativismo agropecuário exigia uma série de adaptações, porque é um cooperativismo extremamente pulverizado. Ele é capilarizado ao extremo. Então eu dou um exemplo de uma excepcionalidade da cooperativação de PJ, num caso clássico mineiro. Uma cooperativa de leite, presidente. Então tem uma cooperativa de produtores de leite, essa cooperativa tem um trecho em que o caminhão vai recolhendo diariamente o leite. Produzir leite é ótimo, presidente, porque a gente não combina com a vaca com Natal, Ano Novo, Carnaval, ela continua dando leite. Se produzir leite fosse assim falar para a vaca, se amanhã não precisa dar leite não, vamos tirar umas férias, seria ótimo, mas ela não escuta. Ela vai continuar produzindo, o cara vai ter que continuar acordando 5 horas da manhã. Então, o que eles fizeram? Eu faço trechos para captação desse leite. Só que eu não sou regido pelo princípio de portas abertas. Em tese, se eu tenho condição de oferecer o produto desse leite no mercado, eu vou receber o leite de um pretenso novo cooperado. Só que o sujeito, eu estou aqui, a minha área de captação está aqui e esse sujeito quis me entregar o leite aqui, só que ele produz 15 litros de leite por dia, presidente. Como é que eu desloco um caminhão para vir aqui buscar o leite desse sujeito? Não tem jeito. Só que aqui tem um outro que também produz 15, claro. Aqui tem um outro que produz 15 em propriedades diferentes. O caminhão consegue ficar dando volta para buscar esse leite?
Sabe qual foi a solução dada pela lei? Gente, é o seguinte, peguem vocês, façam uma associação dos produtores de leite do Vale do Val. O tanque de resfriamento é um só. Vocês vão mandar 15 litros um, 30 litros o outro, 50 litros o outro. Essa associação vai receber. E sabe quem vai ser cooperado? A associação. Eu busco nela, pago para ela e ela repassa para vocês. Essa, para mim, era a excepcionalidade. Uma excepcionalidade como mecanismo para operacionalidade do acesso. Aí entra a posição de constituir PJ dentro de um caráter excepcional para pagar menos tributo. O excepcional. Só fazer uma milhões de vezes. Para buscar aí qual seria a excepcionalidade, eu fui até o dossiê do processo legislativo da 5764. Interpretação autêntica. Aí ficamos lá, histórica, né? Histórica ainda, né? Autêntica. Só faltou ligar pro relator. Autêntica só na sessão espírita. Nessa busca eu percebi, eu encontrei onde foi colocado o dispositivo, em que momento foi colocado o dispositivo. E esse dispositivo foi colocado pelo relator, está na folhas 41 do PL, que tem mais de 500 laudas. É interessante só para depois confirmar. Mas ele traz a excepcionalidade como uma necessidade por conta das situações já consolidadas. Então, é uma excepcionalidade batismo, era para livrar do pecado original, né? Não era uma excepcionalidade prospectiva para o futuro. Então, eu só quis fazer esse registro antes, né? Porque a gente vai passar para o futuro agora, né? Então, assim, só para deixar isso, isso só confirma o que foi colocado. E é muito isso, era para consolidar uma situação existente no modelo de produção agropecuária desde o passado. Então, nós temos um risco de interpretação. E aí você vê, para validar uma excepcionalidade como um modelo, um ramo que precisou fazer isso foi qual? Como uma lei complementar superveniente, para validar a cooperativação de PJ. O crédito, a 130 para aceitar a cooperativação de PJ teve que ser específica para o crédito. Não, o crédito pode ter PJ da cooperativa. Então eu acho que é um ponto que a gente tem que ter absurda atenção sob o ponto de vista da produção normativa, legislativa. Ok, doutor? Se deixar, eu vou até amanhã. Vamos autorizar aí, né, a fala dos demais autores aí da plenária. Então eu passo aqui a posição da Ana Paula, doutora Ana Paula. Na verdade, até para economizar aqui o tempo que está escasso, o doutor Múcio é o nosso porta-voz lá no STF, né? Então, os amigos da OCB, lembrando, como foi colocado aqui, a gente ainda tem o RM 72215 do ministro Barroso para ser criado, em que a gente sabe que toda essa sistemática tributária volta à discussão, inclusive para cooperativas de trabalho, né, e ampliado para todos os tributos, e aí, não só olhando os tributos incidentes sobre faturamento, mas também os incidentes sobre a renda. Então, essa batalha não acabou, e a gente tem trabalhado ali dentro do Supremo, como nós colocamos pontualmente algumas conversas, para não haver a pauta desse recurso nesse momento em que o Supremo está muito politizado, com um viés bastante arrecadatório, então a gente acha que não é momento para isso. E tem trabalhado nesse retardamento do julgamento, né? Porque não seria conveniente. Até porque a gente entrou num ambiente que é outro assunto que a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente com vocês, de reforma tributária, que afeta diretamente essa questão em função da gente estar mudando a sistemática tributária para o consumo, e esses tributos estão sob discussão no Supremo, especialmente PIS e COFINS, ICMS, IPI, todos eles vão ser compostos aí no chamado IBS. Sobre a cooperação de PJ, Renato, a gente acabou fazendo pontualmente, a OCB não tem uma posição, vamos dizer, formal para todos os ramos, embora o assunto afete todos os ramos. A gente sabe que dentro da 5764, agro e educação estão a salvo dessa discussão, né, porque são regras excepcionais no 29, parágrafo 3º, que você pode admitir PJ sem qualquer preocupação, obedecendo aqueles critérios, e o crédito tem lei especial. Então, via de regra, as coisas vêm muito do
saúde, do trabalho e do transporte. No transporte específico, a gente acabou fazendo um grupo de trabalho, onde a gente discutiu a cooperativação de PJ, porque eles têm uma situação muito particular do transporte internacional, em que não se permite uma pessoa física, um transportador autônomo, pessoa física, fazer o transporte internacional. Então, eles estavam numa situação que as cooperativas que operavam na fronteira estavam inviabilizadas se não pudessem cooperar PJ. E aí a gente levou em consideração justamente essa particularidade. Isso é excepcional. E aliado também ao fato de que no cooperativismo de transporte você tem necessariamente meios para vincular o caminhão daquela PJ ao registro na NTT da própria cooperativa. Condicionamos a isso também, a interpretação do excepcional. Mas, de alguma maneira, para fazer essa construção, o grupo conclui que a excepcionalidade não é numérica, ela não é então, uma regra tão simplista de dizer, com 49% de PJ, ok, então está cumprido o requisito, e que também tem alguns outros critérios que a própria legislação sinaliza, que é ter por objeto as mesmas atividades da pessoa física, não concorrer no mesmo campo econômico da cooperativa, e só para exemplificar, uma central de táxi não pode se associar a uma cooperativa de táxi, porque as duas estariam agenciando, as corridas de táxi, e as pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa, então, ela expressa na lei. Então, mais ou menos, a gente tentando partir também por situação para batizar, como você disse aí na provocação, para legitimar a operação dessas cooperativas, a gente fez um estudo focado para o transporte, e a ideia agora, porque esse assunto está muito latente no saúde, com muitas divergências, inclusive entre os modelos, quem opera especialidades, com quem é cooperativa operadora, divergência de posicionamento sobre a admissão no PJ, é fazer um grupo específico para a saúde, para a gente tentar criar esses critérios, como se criou para o transporte, dar um pouco mais de segurança para essa operação. Então, eu gostaria agora de passar para os senhores, seguindo aqui uma sequência, porque essas duas filas são institucionais. Onde estava? Isso é institucional para falar do problema. Vamos começar aí a nossa base, Vamos escutar as cooperativas, Vamos lá. Bom dia a todos. Represento a cooperativa Copa de Sul, no crédito, e eu vejo que nós talvez tenhamos, na minha visão, menos problemas do que os outros ramos de cooperativas. É algo que me chama a atenção, embora nós não tenhamos nenhuma discussão travada no judiciário, na nossa singular. Acho que é bastante salutar, ressaltar a excepcionalidade da súmula 262 do STJ, de que as aplicações financeiras pelas cooperativas de crédito não pagam imposto de renda, não incidem o imposto de renda, mas algo que nos preocupa, embora não tenhamos autuação, é um pouco como nós estudarmos a natureza da distribuição de sobras nas cooperativas de crédito. De que forma nós conseguiremos analisar se essa distribuição ela é um acréscimo patrimonial ou se é um resultado do ato cooperativo em si, que você acabou cobrando a mais dos seus cooperados para gerar um fund e agora zerar a conta, sem que isso tenha sido um acréscimo. Talvez se olharmos pelo lado do captador, daquele que está investindo na cooperativa, na conta ele teria um acréscimo, mas aquele que é o tomador do crédito, está pagando juros, na verdade, ele está tendo uma recomposição daquilo que ele pagou. Porque para o efeito que nós vemos é que, no final das contas, deveria zerar. Nós não estamos ali para gerar muitas sobras, porque se eu cobrar muito, eu vou ter que devolver para o nosso associado. Mas eu não tenho como prever quanto eu vou ter de gasto, não tenho como prever a minha inadimplência, então eu preciso ter aí um spread que me dê suporte para as atividades e que ao final, evidentemente, nós precisamos de uma sobra para que possa remunerar não somente o capital daqueles que estão capitalizando na cooperativa, que eu possa também devolver para aqueles que estão tomando crédito e contribuindo mais com a margem evidentemente com a margem de contribuição para o meu negócio. Por outro lado, eu não teria um fund se eu não tivesse aquele que está investindo na cooperativa.
Então, eu acho que ainda está muito nebuloso, talvez vocês que são mais do dia a dia possam nos esclarecer aqui como nós, na prática, podemos dimensionar essa distribuição de sobras e se ela vai ser tributada. Acredito que na sua composição não, mas em que momento que passaria a incidir no imposto de renda? Tem que rever na fonte, se não tem, eu acho que isso... Nome de rendimento, como é que você vai lançar? Como vai lançar? Então, pelo menos, acho que o Dr. Rafael tem até mais propriedade na central, no Banco Crédito, mas eu não vejo uma outra discussão tão grande no crédito a não ser essa. Né? Eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco de como fazer isso dentro das nossas cooperativas. O doutor também é do crédito? Só para a gente fazer assim, vamos, essa fileira é todo crédito, né, pelo visto. E aí eu passo a palavra para o dirigente ali. Você poderia falar, contribuir, e daí a gente talvez melhore aí a disposição do doutor Luiz. Bom, eu também fiz a anotação com relação à súmula do STJ 262. O cooperativismo de crédito ele vem perdendo alguns. O receio é que perca benefícios, né? Um benefício muito importante que nós perdemos foi em maio de 2017, foi a alíquota do IOF. O cooperativismo de crédito, aqueles que pegavam empréstimo, a gente só decidia sobre o adicional, né, o 0,38. Então isso foi uma perda gigantesca para o ramo, foi tempestivo, a gente não estava preparado por isso. E a economia social gerada foi a perda da economia social gerada foi gigantesca. Então isso a gente mensura em números e quando a gente chega ao final do exercício a gente compara e vê que isso poderia estar invertido principalmente na economia local. Outra coisa também em comum com os bancos que provavelmente iremos perder é a tributação da LCA e LCI, que o Guedes já pronunciou que provavelmente no ano que vem vai tributar. Nós tivemos uma conquista agora que é com relação ao assunto 141, a solução de consulta. 141. Isso sombra do CARF, que ela isentou as aplicações financeiras de imposto de renda e CSLL das cooperativas. Só que ano passado teve uma contrária, em 2018, e tem a súmula aí, a STJ 262. Então a gente tem essa indecisão, né? Se podemos dar sequência, se podemos confiar nisso ou não. E aí, aproveitando o gancho que os doutores estavam comentando, com relação ao ato cooperativo, tipo a tipo, venda comum e venda em comum. Se a cooperativa de crédito, ela aplica na central, e agora até o próprio CARF, a Receita Federal, ela disse que não é tributável, que é a venda comum e o retorno à venda em comum, pelo que eu entendi. E isso é isento. Por que a aplicação do associado na cooperativa, que para mim é um ato cooperativo puro, por que isso é tributável? Então não está contradizendo isso? Qual que é isso? Nossa cooperativa não, mas eu sei de cooperativas que eles retêm dos associados o imposto de renda das aplicações financeiras, porém depositam em juízo. Então depois isso passivo principalmente de atuação da Receita. Mas essa é a discussão, né? A discussão no STO, no STJ, no STF, sobre essa essência do cooperativismo, do ato cooperativo. Então, se a cooperativa, ela aplica na central e a renda não é tributável no retorno, por que o associado, que às vezes ele é ele que constituiu a cooperativa, que utiliza do recurso dele para intermediar para aquele que precisa, por que é tributável? Então, essa é uma da minha sugestão. E aí eu deixo uma dúvida também, até o Alberto que está aqui, isso se não seria um peso dos bancos? O banco não pesa nisso? O doutor Ernesto queria complementar e questionar. Justamente essa questão, e isso eu faço link com a minha reflexão de ontem. A gente tem essa questão, né, a tributação da captação. Né? A tributação da captação ela é feita exatamente nos mesmos termos do banco. É a mesma regra do CDB, é a regra do RDC. E a captação ela é um ato cooperativo por natureza, por essência. E é interessante essa questão porque
aí estaria até já de uma maneira, colocando assim, o sócio financiador. Se ele está sendo tributado como um capitalista, ele já é um sócio. O cooperado, uma cooperativa de crédito, faz a aplicação que vai gerar fundo e ele é tributado como qualquer agente do mercado, ele já virou, assim, sem existir na lei, um sócio financiador, né? E é justamente essa a questão que eu coloco. Então, evidentemente, vai gerar riqueza essa pessoa, gera riqueza. Então, agora, que tipo de tributação seria adequado? E aí eu coloco a questão da origem do recurso. Olha, se essa origem do recurso tem um caráter de poupança, se essa origem de recurso tem um caráter de poupança, isso é marcadamente a característica das nossas cooperativas de crédito, né? Se esse origem tem recurso, por que não usa o padrão de referência da tributação da poupança a fim de tributar a captação? Ou mesmo tributar os juros ao capital, né? Ora, se a cooperativa pagar além da poupança, ela tributa aquilo que ela pagar além da poupança, da remuneração da carteira de poupança. Então, na nossa cooperativa a gente procura introduzir como, evidentemente, como argumento de retenção de sócios, dizer que o capital que ele tem investido ali será retribuído na forma da poupança, ou nos mesmos padrões da poupança. Então, hoje, poupança seria 70% do CDI. Em tese, como eu tenho que depois tributar, e aí, nos juros ao capital, tributar como pessoa física, e com as tabelas sem serem corrigidas, muitos dos nossos cooperados são tributados em 27,5%. Enquanto o capitalista é tributado em 15%. Então, aí não se trata de tratamento adequado, é tratamento inadequado. É totalmente ao contrário daquilo que se pretendeu. Então, a sugestão é justamente essa. A gente desenvolveu o argumento. Qual é a origem deste recurso? É recurso notadamente de poupança. É recurso notadamente oriundo de poupança. Então, à medida que a remuneração for compatível com a poupança, ou naquilo que a remuneração for compatível com a poupança, usa-se a regra de tributação da poupança. Naquilo que supere, aí sim vamos tributar. Com isso, ele teria um tratamento adequado. Me parece que seria algo muito mais adequado e resolveria essa questão. Mas o argumento é justamente isso, a origem do recurso, a origem da aplicação. Senão o que acontece justamente é isso. Ora, hoje o cooperado começa a perceber, olha, se a cooperativa pagar 100% numa aplicação, se ele for buscar a aplicação de LCI a 80%, ele vai ter uma remuneração melhor. Ou seja, ele está sofrendo evasão de recursos nas cooperativas de crédito, porque, por exemplo, uma LCA 80%, a cooperativa, para poder oferecer um rendimento líquido igual, ele vai ter que remunerar a 100%, 100% da CDI, né? O que gera uma situação de exclusão, não de inclusão financeira. É uma situação de exclusão. Então, é esse o link que eu faço em dois aspectos. Na tributação, a tributação compatível com a origem do recurso, principalmente na questão do crédito, mas em outros ramos também, ou seja, o ingresso normalmente é fruto da poupança, fruto do sacrifício individual da pessoa, não é fruto de acumulação. Todo ingresso que é feito em cooperativa é fruto do sacrifício, seja da produção, seja do trabalho, é fruto do sacrifício, é fruto da poupança, não é fruto de acumulação, que é muito diferente. Então, uma questão seria essa: o parâmetro para a tributação compatível com a poupança. E também na questão da regulação.
o que nos levaria aí a um raciocínio de autorregulação, mas talvez a gente trate isso num outro tempo. Nós vamos gostaria de falar. Mais ou menos. Rafael, né? Na verdade, meus colegas foram muito pontuais em suas ponderações, né? Eu acho que é o que tem nos afetado mais comumente, né? E assim, uma Selic a 5% isso afeta. A solução 349 da Receita Federal, né, nos trouxe prejuízos. Isso até deixei claro ontem, acho que é algo que tem que ser trabalhado. Até lembra, Ana Paula, nós tivemos muitas discussões do SECO e eu me lembro, à época foi trazido inclusive uma interpretação do Matos Filho, né, sobre aquele item. Enfim, eu acredito, assim, não sou um tributarista, tá? Porém, todos nós da cooperativa, de todos os ramos, a gente tem que, de alguma forma, virar meio tributarista. Né? Então, até em aspectos de fundo, como a estrita legalidade, né, que é um princípio, talvez o primeiro princípio do direito tributário constitucional, é a necessidade de previsão para você cobrar um tributo, previsão legal para você cobrar um tributo. E não fica claro, a Receita Federal naquele momento se utilizou do seu regimento interno da Receita, né, artigo 620, para entender que haveria a tributação pela tabela progressiva do acréscimo patrimonial, que é os juros ao capital, pago à pessoa física. Né? E eu discordo desse entendimento. Eu acho que não há, se você não tem uma previsão dentro da estrita legalidade, pelo menos esse assunto, não haveria tributação. Nós, tradicionalmente, tributávamos a 15%, utilizando a lei de 96, pessoa jurídica, enfim, acréscimo de acionista, né? Do capital próprio, exatamente. Então, eu acho que esse tema, os colegas foram pontuais aqui nas colocações, até para não alongar, acho que a gente tem outras questões, mas são assuntos que a gente tem que levar à frente e tentar dissecar e trazer soluções, seja via legislação nova, alteração, seja por meio de jurisprudência e interpretação. E aí a gente tem que trabalhar de uma forma uniforme, né, para levar isso a juízo. Essa solução de consulta foi, olha que loucura, por isso que eu falo, a gente tem que trabalhar de forma uniforme e pelas vias institucionais. Ela é oriunda em razão de um pedido, de uma solicitação de uma cooperativa singular no Rio Grande do Sul à Receita Federal. Tem a primeira pergunta. Né? Exato, gente. Então a gente tem os caminhos para seguir. Veja, qualquer posicionamento que possa afetar aí o direito difuso, né? O direito coletivo é nosso, a gente tem que tomar cuidado. Acho que é uma reflexão a se fazer. Mas é isso, tem outras, mas eu não quero me alongar, acho que a gente tem mais dias para discutir. Eu vou só fazer uma consideração bem rápida a respeito, porque o Dr. João Musi tem bastante propriedade para falar sobre esse assunto, mas só a respeito da CIN, para contar um pouquinho por trás da história do porquê que ela ficou com tabela progressiva do jeito que está. Realmente houve um trabalho, inicialmente o SECO estudou isso internamente, a gente tem um grupo técnico de trabalho e lá a composição na época tinha alguns tributaristas, o Cicred inclusive disponibilizou um tributarista especialista deles do quadro próprio para fazer um estudo e chegou à conclusão que a interpretação seria a aplicação de tabela progressiva. E depois veio a IN, a gente estava com um ambiente ainda sem a IN confirmou aquele entendimento do SECO, a gente contratou, o Matos Filho já faz o monitoramento nosso de CARF, e a gente pediu então que eles emitissem um posicionamento a respeito da IN e chegaram na mesma conclusão, que não dava para ser JCP, porque tinha futuras SAs e tudo mais, e a gente sabia que alguns sistemas praticavam tabela progressiva, outros JCP e ninguém ficando uma regressiva. E aí quando a gente tinha uma interpretação, vamos dizer, jurídica fechada, os sistemas levaram isso para casa para fazer conta. E no final das contas não houve uma unanimidade se era melhor progressiva, porque nem todo mundo caiu 27.000%. Em alguns sistemas não, ficava uma alíquota menor, então se decidiu, não vamos mexer nisso por enquanto. Só que não é uma coisa que está fechada. E aí até para trazer um acréscimo aqui, o Ramo Saúde já nos provocou de que para eles quase todo médico vai para 27.000%. Então aí ele está prejudicando
E a ideia é que a gente, então, já que toda a interpretação, a gente na relação jurídica do Rafael, infelizmente, chegou à conclusão que está correta. Então, a ideia é a gente trabalhar uma alíquota específica para o caso das cooperativas, já que a gente não pode ser juros ao capital próprio. Então, esse assunto não está fechado e é bom a gente levar essa percepção que incomoda o crédito também, porque, em princípio, não houve unanimidade para a gente ter um direcionamento. Só um adendo, isso impactou em 500 mil associados do sistema Cresp. Então a gente tem 500 mil de associados no nosso sistema. Isso, de fato, houve um impacto relevante. Eu vou levar o registro. É bom a gente captar isso porque tem que harmonizar tudo. Você vai gravar. Acho que eu tenho umas considerações sobre isso, com o objetivo de tentar fomentar justamente nessa condição de moderador as contribuições de vocês sobre o que deveria ser, e a expressão adequada, a expressão da Constituição em cada segmento. Tá? Enfim, então, a vantagem ou a desvantagem, não sei, de ter convívio frequente com certos palestrantes como música, é que a gente já sabe mais ou menos o que a pessoa vai falar, né? Enfim, por outro lado, ele tem que desculpar a gente, porque também vai ouvir, porque a gente já cansou de ouvir, né? Que não tem paciência, enfim. Não. Então, a gente já sabe, isso gera uma sinergia, né? A gente já sabe os pontos de convergência, enfim. E aí eu quero pegar alguns elementos. Qual é a questão? E eu vou me reportar aqui, eu falo, Rafael, você precisa ser tributarista, né, Rafael? Qual é a questão? Na verdade, é muito mais entender o fenômeno econômico, porque você tributa um fato econômico, né? Para você entender essa relação de causa e efeito entre fato e a norma. Tá? Quando a gente fala e aí eu vou começar antes eu vou falar uma questão sobre teoria, isso pode ficar um pouquinho teórico, mas é para a gente tentar estabelecer uma fórmula, tá? Uma possível fórmula. Lógico que eu já tenho isso na minha mente, mas eu quero, na verdade, demonstrar isso para vocês. E aí eu vou pedir, para me justificar, eu vou citar o professor Hans Munkel, que é um tremendo doutrinador alemão e do direito cooperativo, e ele diz que nada mais prático do que uma boa teoria. Né? Então, a teoria é aquele negócio que no final da demonstração ela faz você dizer, opa, sabe? Porque a coisa encaixou, fez sentido. Existem 1000 tentativas diferentes de resolver o problema de ato cooperativo, e uma delas que eu acho que dificulta muito é esse fogo amigo que virou essa explosão de querer puxar para si, para o seu ramo, um discurso mais adequado sobre o misto puro e tal, enfim, né? E aí vira um debate de contingência, né? Eu preciso resolver esse problema aqui, então eu vou ser pragmático, eu não necessariamente vou seguir um eixo teórico congruente. E qual o principal fundamento de falar de um eixo teórico congruente? No plano constitucional, quando a gente tem o artigo 170, perdão, no 146.3 falando em adequado, em última análise, a gente está falando de uma derivação do direito fundamental de igualdade, falando da isonomia. Está dizendo, olha, o modelo econômico da cooperativa é diferente, portanto, como o Múcio falou, eu tenho que adaptar, eu só adapto o tratamento para uma coisa que é diferente. Né? No que cooperativa é diferente, e aí vem talvez uma tentativa de uma fórmula, que a gente vai ter que pegar essa fórmula e ver como ela se aplica na atividade de diferentes segmentos, diferentes ramos. Segmentos, quando falar a expressão ramos. Diferente da estrutura da atividade econômica capitalista que a gente viu ontem, você tem o agente econômico cooperativo e o agente econômico trabalhador ou consumidor com o mesmo interesse. Quando você pega 2 atores econômicos, vamos lá, e o cooperado, o trabalhador, o consumidor vira dono da cooperativa, ok? E passa ambos a CNPJ e CPF passam a ter o mesmo interesse. A cooperativa não tem interesse próprio, né? O interesse dela é atuar à conta, à ordem, em benefício do cooperado, seja ele um consumidor, seja ele um trabalhador. Qual é a diferença? E aí eu vou usar um expediente
que eu tento evitar, mas que nesse momento é útil, que é comparar isso com um gênero próximo. Qual é um ato muito parecido, um dos muito parecidos que a gente tem no Código Civil com isso? Quando eu atuo no teu interesse, né? Eu recebo poderes para atuar no seu interesse, passou por isso, mandato. É um contrato típico aí, me perdoem os que não são do direito, mas é uma linguagem que para nós faz sentido mais rápido, né? A gente está falando de um contrato típico, uma série de regramentos. No caso do mandato, e aí vamos traduzir para uma prática, eu recebo do Aldo uma procuração, ele vai viajar, está aqui na Itália, eu fiquei no Brasil, né? E recebo uma procuração dele para comprar o imóvel, fazer a escritura do imóvel. Quem é que está comprando o imóvel? Ele que me deu poderes ou eu que recebi poderes? Óbvio que ele que me deu poderes. Qual é o nome que vai aparecer no contrato de compra e venda? O meu como comprador ou o do Aldo como comprador? Do Aldo. Faz algum sentido eu entender e aplicar todo o regime jurídico como se houvesse aí duas compras e vendas? Eu comprei, botei no meu nome para passar para o Aldo, né? Então reparem, para compreender essa dinâmica do regime jurídico do ato cooperativo, não só no aspecto tributário, mas quando eu tenho dois atores, pessoa física e pessoa jurídica, eu faço um ser sócio do outro, para que haja a pessoa jurídica no nome da pessoa física cooperada, eu tenho dois atores, transformo isso numa sociedade. Na prática, o que eu tenho? Eu tenho dois atores virando, do ponto de vista econômico, se a cooperativa não tem interesse próprio, os dois viram o mesmo agente econômico. Eu tenho que tratar, na verdade, o regime do ato cooperativo como se cooperado e cooperativa, em relação ao mercado, fossem a mesma pessoa, o mesmo agente econômico. Então, reparem, isso faz sentido para vocês? A cooperativa, ao contrário da outra empresa, ela não está colocando no mercado, não está alienando força de trabalho para colocar no mercado, nem está contratando um serviço no mercado para ganhar dinheiro em cima do correntista do banco. Né? Ela não tem interesse próprio. Ela e o cooperado são o mesmo agente econômico. Daí entender, inclusive no campo tributário, qual é a lógica aplicável desse regime jurídico é uma consequência. O que é importante? Esse é um eixo que caberia muito bem dentro de uma lei complementar que está em mora desde 88. Né? Essa compreensão. A lei, na verdade, até declarar uma situação que é real, porque isso é o fato econômico real do ato cooperativo. Né? O que vai faltar depois? Vai faltar, você pega 5764, o Lúcio falou, isso é muito exemplar. Qual era a atividade econômica que já estava mais compreendida ou mais envolvida por ocasião da 5764? O agro. Se nós analisarmos a 5764, nós vamos ver que ali o regime jurídico do ato cooperativo para o agro está bem mais detalhado, porque já era um modelo de negócio mais desenvolvido, mais compreendido. O que é importantíssimo, na minha percepção, nessa condição de moderador, de trazer de vocês, a título de contribuição, é como se aplica essa lógica na atividade econômica de vocês, sabe? Então, vamos lá. Faz algum sentido se eu pego o dinheiro, se eu cooperar no cooperativo, somos o mesmo agente econômico, tá? São pessoas jurídicas de existência distinta, mas do ponto de vista econômico, somos o mesmo agente econômico, ok? Se eu vou ao mercado, fazer aplicações financeiras, a tributação tem que ser compatível como se fosse o próprio cooperado a fazer a aplicação financeira diretamente no mercado. Não faz sentido, por exemplo, uma cooperativa médica, eu considerar que houve dois serviços médicos. Eu constituí a cooperativa, como eu dei procuração para a compra e venda do imóvel, eu constituí para que agisse no meu interesse, não no interesse da cooperativa, no meu interesse, a minha conta, a minha ordem, mas por uma necessidade do modelo de negócio no nome da cooperativa. Então não faz sentido entender que há duas prestações de serviço ou que há duas remunerações pelo serviço, uma pelo CNPJ e depois outro pela pessoa física que vai pagar como autônomo, enfim. Então, vocês estão entendendo a lógica? Então, como o Código Civil, reparem bem, só no contrato típico
de compra e venda, existem mais dispositivos disciplinando esse contrato típico do que para todo o ato cooperativo da nossa legislação. Só que o ato cooperativo se aplica a 1000 figuras de relações jurídicas, 1000 negócios jurídicos diferentes. Então, qual é o adequado? Por exemplo, para dar uma ideia de adequado, nesse exemplo que eu acabei de dar do médico, se o recurso que ingressa, e o nome não é à toa, se o recurso que ingressa na cooperativa, que é do cooperado, para pagar o seu serviço, se a gente reconhece que a capacidade contributiva não é da cooperativa, ela é entre aspas, intermediário, essa não é a palavra mais adequada, mas o recurso só passa pela cooperativa, porque a rigor é do cooperado. Uma solução possível para uma adequada tratamento tributário seria a cooperativa ser uma substituta tributária. Ela não é contribuinte, ela é responsável pela retenção e recolhimento, que facilita, inclusive, o problema de arrecadação do fisco. Agora, lógico, tributar o mesmo fato 2 vezes, sendo esses 2 atores o mesmo agente econômico, isso grita inconstitucionalidade. Se não, porque é uma norma que ao invés de estimular, desestimula, 174, porque a gente está ferindo o direito fundamental de igualdade. Nós estamos falando de um modelo estruturalmente diferente, não pode ter o mesmo regime jurídico de um ato estruturado de uma maneira absolutamente diferente, que seria a atividade econômica capitalista. Enfim, então, essa minha preocupação de trazer um modelo de racionalidade, e isso me parece que fica muito mais palatável e muito menos arriscado do que como eu já vi o uso lá, tendo que, no meio de 1000 teses diferentes, 1000 fogo-amigos diferentes, tendo que sustentar, enfim, uma linha coerente, e aí as contingências dos seus campos, lógico, eles têm um problema concreto a resolver, e aí cada um puxa para a teoria do ato cooperativo que melhor serve a si, sabe? Mas eu acho isso que a gente retira uma ideia de causalidade estrutural, entende o modelo econômico, o fenômeno econômico para entender uma tributação congruente, tá? E eu acho que a chave é essa. Qual é o regime do ato cooperativo? Seja para o consumo, para o trabalho, para a tributação. Qual é o regime jurídico do ato cooperativo? É o regime em que cooperado e cooperativa são tratados juridicamente como o mesmo agente econômico. Isso seria uma súmula sobre essa percepção. E dali é refinar por atividade como isso se aplica. Nem todos os modelos de atividade cooperativa você vai conseguir resolver por substituição tributária. Nem todos os tributos você vai resolver assim. Ok, eu vou passar a palavra para o introduz, 5 minutos, certo? E aí a gente arremata esses questionamentos que foram específicos do ramo crédito. Saímos para o café, o próximo painel, o palestrante já está presente. Ok, então 5 minutos aqui mudo, saímos para o café, mais 10 minutinhos e a gente dá sequência. Voltamos a participação aí dos demais ramos que ainda não se manifestaram, certo? Temos o agro ali na ponta, né? Estamos esperando a sua contribuição e já estamos regimentando aqui para tarde o palestrante aqui que vai falar sobre a tributação, que parece que está confirmando aqui. Ok? Então 5 minutos mudos, 10 cofres e voltamos com o próximo palestrante, ok? Vamos lá, 5 minutos, aplicação financeira no mercado, sobras e OEF, artigo 43 do CPM, juros ou capital. 5 minutos, começa aí. Vamos lá, súmula 2002, aplicação financeira no mercado. Esse foi um ponto essencial do leading case lá de 2004. Na verdade, por quê? Porque você dizer que você só pratica aplicativo quando você capta o dinheiro do seu cooperado e leva para uma central, eu transputaria o problema para a central, para quando a central vai ao mercado. É fato que as centrais conseguiram resolver esse problema com um ajuste base de cálculo, com um custo de captação de 100%. Eu capto a 105 do CDI, vou no mercado a 105 do CDI, qual é o meu custo de captação? 105, qual é o meu resultado na aplicação no mercado? 0, tributa, qual a base? 0. E eu repasso isso e funciono como uma via contributiva e não seguro spread para a manutenção do funcionamento da central. Mas, na verdade, a gente sabe que do seu ponto de vista da estrutura do sistema, do seu ponto de vista econômico da estrutura do sistema financeiro, você colocar ovos em cestas diferentes é essencial. Você diluir o seu risco.
não é? Então você capta dinheiro do cooperado e distribui nas cestas diferentes para distribuir o seu risco. Portanto, essa era uma reivindicação, inclusive das centrais, e nós conseguimos fixá-la no Superior Tribunal de Justiça, muito amparados por ser um sistema regulamentado pelo Banco Central, que dizia nas suas resoluções normativas: a cooperativa de crédito só pode captar dinheiro de cooperado, emprestar dinheiro de cooperado e aplicar no mercado o dinheiro emprestado do cooperado. Então, quando nós fomos ao Superior Tribunal de Justiça, eu falei: STJ, a gente quer fazer, é isso aqui que o Bacen me permite fazer, nada mais, nada menos. A cooperação está aqui desenhada. Isso, foi aí que nasceu o ato típico. Sabe por quê? Porque eu cheguei para o Superior Tribunal de Justiça e falei assim: isso aqui é típico do que o Bacen fala que eu posso fazer. Foi aí que nasceu a expressão ato típico. Fico vocês com memória histórica de onde nasceu o ato típico. Então, esse é o ponto. O segundo ponto você falou um ponto estrutural. Como é que eu distribuo o peso das sobras naquilo que o cooperado tem tributação na pessoa física, daquilo que ele não tem na pessoa física? Sabe por quê? Porque ser cooperativa não é criar um modelo melhor de tributação para a pessoa física que é cooperada, é criar um modelo de neutralidade da cooperativa, o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pela cooperativa, não o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelo cooperado, porque o cooperado é um agente de mercado. Então ele pode ser capitalista dentro de uma cooperativa, ele pode juntar dinheiro sim, ele pode ter uma aplicação financeira de 10 milhões de reais, de 50 milhões de reais numa cooperativa, isso não tem problema nenhum. O direito espanhol fala isso. Você não só me valide enquanto catador de latinha, são as claves de denominação truculenta do modelo cooperativo. Eu não só valho enquanto eu sou pequeno, eu sou insignificante, eu valho enquanto eu tenho corporações fortes comigo. Eu sou grande, eu tenho rolo internacional, eu tenho empresas funcionando ao meu redor, gravitando ao meu redor, dando estrutura à minha operação, e eu tenho 50 mil cooperados. Qual o problema disso? Se eu tiver um modelo adequado ao meu funcionamento, que é, eu sou neutro. E essa neutralidade me exige entender a neutralidade de duas formas. Eu não posso tributar, na verdade, pensando no cooperativismo, eu não posso usar a intermediação imprópria, o mandato impróprio. Eu, sendo cooperado, eu não posso pagar mais tributo do que se eu fosse pessoa física no mercado. Esse é o primeiro ponto. Se eu estou através da cooperativa, um vetor adequado é: eu sozinho no mercado pagaria X. Se eu for através da cooperativa, eu tenho que continuar pagando X. E por ter a cooperativa atuando contra mim, ela não pode pagar na cadeia que me representa um tributo maior que a pessoa jurídica comercial também pagaria. Note bem, eu não estou falando no cooperado pagar menos, eu estou falando na transferência de riqueza e ele pagar quando recebe essa riqueza. Isso é clássico artigo 43 do Código Tributário Nacional. Todo mundo que botou que tem riqueza tem que pagar imposto de renda, e dessa história a gente não foge. Terceira questão, IOF. Vocês têm agora em mãos um dos instrumentos mais valiosos e, consequentemente, mais perigosos do direito brasileiro, que é a legitimidade processual ativa. Por conta do Fundo Rural, o cooperativismo foi para resolver aquele problema da cooperativa discutir tributo de cooperado. Isso é um angu de caroço, também uma expressão bastante mineira do presidente, que pode ser uma excelente solução, ou a morte política do gestor. Se ganha, pedestal; se perde, forma. Né? Porque a cooperativa agora pode se legitimar a discutir tributo de interesse do seu cooperado através do mandato de segurança coletivo, desde que ela tenha essa previsão nos estatutos e tenha uma Assembleia Geral autorizando a trabalhar. Para mim, qual que é a perda que você teria no IOF em discutir isso? É só, se perder, perdeu; se ganhar, ganhou, nem depósito perfeito para compensar. Então você teria essa possibilidade. E aí entra mais um, estou sentado, hein, gente? E aí, o último ponto: juros ao capital. Juros ao capital. Nós temos três teorias que sustentariam em tese qual seria a tributação de juros ao capital. Para mim, a receita foi no pior cenário, no mais desestimulador, no cenário caótico, em que eu pago juros ao capital, né? E aí, quem é tributado? É a pessoa física do meu cooperado sem disponibilidade do recurso que está no capital. Eu criei um pior cenário, quando para mim, primeiro, eu
não conseguiria, vocês me desculpem, mas é uma questão bastante pessoal. O nosso fórum aqui não é um fórum, eu não estou aqui como advogado, eu estou aqui como pensador. Né? Para mim, eu não teria como adaptar a tributação de 15%, que queria ser justo sobre o capital de sociedades comerciais, ela é clássica, para remunerar ação, remunerar participação econômica, que nosso capital não tem essa percepção. Então não é os 15% na cabeça. Não é a tabela progressiva tributando na pessoa física, isso é o caos, e vocês também têm legitimidade para discutir isso através do mandado de segurança coletiva, e para mim seria exemplo clássico de tabela regressiva como outros rendimentos de aplicação financeira. Quando eu falo da legalidade, eu tributo tudo, esse é assim, o que não for aqui, está aqui. Então seria a tabela regressiva. Depois no café a gente conversa para saber quando é 22,5, quando é 20, quando é 17,5 e pode chegar até 15. Então eu acho que o Júbilo Capital de Sociedades Cooperativas paga a tabela regressiva, podendo chegar a 15, dependendo da data que foi deliberado esse pagamento. Tá? Eu posso deliberar para pagar a de futuro, então tem uma aplicação superior a 365 dias, 15%. Café? Café?